Oi, pessoal! Hoje falaremos sobre tradução. O grupo consiste nas alunas Ana Paula, Ana Júlia e Gabriela Augusta. A tradução, de uma forma geral, é o processo de síntese proteica. A tradução é uma das etapas centrais da expressão gênica. Ela ocorre no citoplasma das células e consiste na leitura da informação contida no RNA mensageiro, que foi previamente transcrito a partir do DNA, e sua conversão em uma cadeia polipeptídica funcional, ou seja, em uma proteína. Essa proteína, por sua vez, pode exercer inúmeras funções na célula, desde atividades estruturais até catalíticas, como enzimas, regulatórias ou sinalizadoras. O processo de tradução é realizado por uma grande máquina molecular chamada ribossomo, que percorre o RNA mensageiro, lendo suas bases nitrogenadas 3 a 3, formando os chamados códons. Cada códon especifica um aminoácido, e à medida que os códons são lidos, os aminoácidos correspondentes são unidos entre si por ligações peptídicas, formando uma cadeia polipeptídica linear. Essa cadeia, após sua síntese, pode sofrer dobramentos, os chamados foldings, e modificações pós-traducionais que a tornam funcional. A tradução é um processo altamente regulado e extremamente preciso. A menor falha da interpretação da sequência de códons pode levar à inserção incorreta de aminoácidos, resultando em proteínas defeituosas, o que em certos contextos pode levar a doenças genéticas ou mau funcionamento celular. O código genético, por sua vez, é a chamada chave da correspondência entre nucleotídeos e aminoácidos. O código genético é a base de todo o processo de tradução. Ele define a correspondência entre a sequência de nucleotídeos do RNA mensageiro, adenina, uracila, guanina, citosina e os 20 aminoácidos usados pelas células para construir proteínas. Essa correspondência é feita por meio de códons, conjunto de três nucleotídeos consecutivos no mRNA. Como há 4 bases diferentes e cada códon contém 3 delas, o código genético possui 4 elevado a 3, igual a 64 combinações possíveis. Dessas 64 possibilidades, 61 códigos codificam aminoácidos, 3 códons, o UAA, UAG, UGA, são chamados de códons de parada ou terminação, pois sinalizam o fim da tradução. O códon AUG é particularmente importantíssimo porque ele codifica a metionina e também serve como sinal de início da tradução, na maioria dos casos. O código genético tem características fundamentais: a universalidade. Com pequenas exceções, ele é compartilhado por quase todos os organismos vivos, o que é uma evidência forte da ancestralidade comum da vida. A redundância ou degenerescência, mais de um códon pode codificar o mesmo aminoácido, por exemplo, os códons GGU, GGC, GGA e GGG. Todos codificam a glicina. A não ambiguidade, cada códon codifica apenas um aminoácido. Leitura contínua e não sobreposta. Os códons são lidos em sequência, sem pular ou dividir nucleotídeos entre diferentes códons. Essa organização oferece certa tolerância a mutações silenciosas, mudanças na sequência de DNA que não alteram o aminoácido final, graças à redundância do código. O RNA transportador, os adaptadores são os adaptadores de tradução. O RNA transportador, ou tRNA, é a molécula responsável por interpretar o código genético durante a tradução. Ele atua como um adaptador molecular que reconhece simultaneamente um códon no mRNA,
que é o RNA mensageiro, e carrega aminoácidos correspondentes para serem adicionados à cadeia polipeptídica em crescimento. Cada RNA transportador possui um anticódon, uma sequência de 3 nucleotídeos que se emparelha de forma complementar com um códon específico no RNA mensageiro. Por exemplo, o códon GAA no RNA mensageiro emparelha com o anticódon CUU no RNA transportador. Uma extremidade 3' com a sequência CCA, onde é ligado o aminoácido correspondente, a estrutura tridimensional do tRNA é altamente conservada. Ele possui uma forma de L tridimensional, resultado de dobramentos internos por emparelhamento de bases complementares, e é composto por regiões chamadas braços e alças. A extremidade com anticódon e que carrega o aminoácido estão nos extremos opostos da molécula. Uma característica importante é a flexibilidade do pareamento de bases na terceira posição do códon, fenômeno conhecido como hipótese do Wobbly, não sei como é que se pronuncia, ou oscilação, mais fácil, né? Isso significa que um mesmo RNA transportador pode reconhecer diferentes códons que codificam o mesmo aminoácido, aumentando a eficiência e reduzindo a necessidade de 61 RNAs transportadores distintos para cada códon codificante. Já o aminoácido RNA transportador sintetases tem precisão e fidelidade na tradução. As aminoácidos tRNA sintetases são enzimas cruciais para a fidelidade na tradução. São elas que carregam os RNAs transportadores com o aminoácido correto, formando o complexo chamado aminoácido tRNA. Cada uma dessas enzimas é altamente específica para que um determinado aminoácido e os RNAs transportadores correspondentes àquele aminoácido há pelo menos 20 aminoácidos sintetases diferentes, um para cada aminoácido. Elas reconhecem seus RNAs transportadores não apenas pelo anticódon, mas por várias características estruturais específicas da molécula de RNA, de tRNA, chamadas de determinantes de identidade. O processo de ligação entre os aminoácidos ocorre em duas etapas. A ativação do aminoácido, a enzima liga o aminoácido ao ATP, formando um intermediário chamado aminoácido AMP. A transferência para o tRNA, o grupo aminoácido é transferido do AMP para o grupo hidroxila, da extremidade 3' do tRNA. Essa reação exige precisão absoluta. O único erro de pareamento pode resultar na inserção errada de um aminoácido na proteína, afetando sua estrutura e função. Para garantir fidelidade, algumas aminoácidos tRNA sintetases possuem mecanismos de correção, edição ou proofreading. Elas conseguem verificar se o aminoácido ligado é correto e, se não for, removê-los antes que o tRNA seja liberado. Essa capacidade de edição é particularmente importante para distinguir entre aminoácidos muito semelhantes, como a isoleucina e a valina, que diferem apenas por um grupo metila. Olá, meu nome é Ana Paula Ferreira e falando sobre os ribossomos, ele é composto por 2/3 de RNA e 1/3 de proteína. Os RNAs, eles são responsáveis pela estrutura geral do ribossomo. Isso se dá devido à sua capacidade de posicionar tRNA sobre mRNA e também por sua atividade catalítica de formação de ligações peptídicas covalentes. Já as proteínas, que ocupam 1/3 desses ribossomos,
Elas geralmente estão localizadas na superfície desses complexos ribossômicos. A principal função dessas proteínas ribossômicas é estabilizar o cerne de RNA, ao mesmo tempo permitir as mudanças na conformação do RNA que são necessárias para que ele catalise de maneira eficiente essa síntese proteica. As proteínas também auxiliam a associação inicial dos RNAs que constituirão o cerne do ribossomo. Então, para que haja uma leitura correta e exata dessas informações da proteína, a síntese é realizada no ribossomo, visto que a chance de erro é de 1 para 10 mil aminoácidos. Já a mensagem de RNA, ela é codificada nos ribossomos. Eles são compostos por subunidades menores e subunidades maiores, que se formam no núcleo, onde RNAs recém-transcritos e modificados se associam às proteínas ribossômicas que foram transportadas para o núcleo após a sua síntese no citoplasma. A subunidade menor, ela fornece uma região sobre o qual os tRNAs eles serão pareados de maneira eficientes aos códons de mRNAs. Já a subunidade maior, ela catalisa a formação das ligações peptídicas que unem os aminoácidos, formando uma cadeia polipeptídica. Falando sobre as etapas da tradução, para que se tenha uma tradução exata e eficiente, um ribossomo contém 4 tipos de ligações. Um é determinante para o mRNA, os outros 3 são A, P e E. Esse A, ele está para aminoácido, P, peptidil, e E, este que quer dizer saída. Os sítios A e P, eles estão próximos a fim de suas duas moléculas de tRNA sejam forçadas a formarem pares de bases com códons adjacentes na molécula de mRNA, mantendo assim a leitura correta do DNA. Cada aminoácido ele é acionado à extremidade em crescimento de uma cadeia polipeptídica e selecionado por uma de suas bases entre o anticódon da molécula de tRNA, a qual está ligado, e o próximo códon de cadeia do mRNA. O códon, ele determina o aminoácido específico no qual vai ser adicionado na cadeia polipeptídica que está em formação. Durante a etapa de iniciação, uma molécula de aminoácido RNA, ela se liga a um sítio A que até então está vazio, sobre o ribossomo. Na segunda etapa, uma nova ligação peptídica é formada. Já na terceira etapa, a subunidade ribossômica maior sobre translocação em relação à subunidade menor, deixando os dois tRNAs em sítios híbridos, onde P é a subunidade maior e A é a subunidade menor. Daí, dando continuidade a esse processo de tradução, existe a iniciação dessa tradução. Essa iniciação, ela basicamente inicia, né, a tradução de um mRNA com códon de auge, e um tRNA especial é necessário para iniciar essa tradução. Esse tRNA iniciador, ele sempre carrega o aminoácido metionina, que basicamente ele induz o início daquela síntese proteica. Um mRNA eucariótico, ele geralmente codifica apenas uma proteína, um único conjunto de proteínas relacionados ali naquele meio. Já as alongações, a subunidade menor dos ribossomos se liga à extremidade 5 de uma molécula de mRNA,
que é reconhecida pelo seu cap, que anteriormente estava ligada a fatores de iniciação. Eles são o EIF4E e IF4G. Ademais, as unidades menores movem-se para frente. Já o fim dessa tradução, ele é marcado basicamente por uma mensagem codificadora de proteína, que ela sinaliza a presença de um dos 3 códons de determinação. Esses códons são UAA, UAG ou UGA. Basicamente, os fatores de liberação ligam-se a qualquer ribossomo que passa um códon de determinação posicionado no sítio A. Essas ligações, elas são forçadas pela peptidase transferase no ribossomo a catalisar a adição de uma molécula de água em vez de um aminoácido peptidil, TRA. Essa reação ela é liberada no citoplasma e o ribossomo ele libera a molécula de mRNA e desassocia suas subunidades maior e a menor. Isso faz com que seja finalizado o ciclo dessa tradução. Olá, me chamo Gabriela Augusta e vou estar falando um pouquinho sobre os polissomos. Bom, os polissomos ou polirribossomos são complexos formados por vários ribossomos simultaneamente traduzindo a mesma molécula de mRNA. Assim que o primeiro ribossomo inicia a tradução e se desloca ao longo do mRNA, outros ribossomos podem se ligar à extremidade 5 do mesmo mRNA e iniciar sua própria tradução. Esse mecanismo é possível porque os ribossomos ocupam apenas uma parte da fita de mRNA a cada momento, deixando espaço para os outros se acoplarem. E a formação de polissomos permite a produção paralela de proteínas a partir de um único mRNA. No livro de Albert, mostra que essa organização evita o desperdício de mRNA, aumentando sua produtividade e garante que a célula possa reagir de forma rápida à necessidade de proteínas. E também pode ser observada tanto em células procarióticas quanto eucarióticas. Os polissomos são uma estratégia celular para otimizar a utilização do mRNA, que tem vida útil limitada no citoplasma. Como a tradução consome muita energia, principalmente em forma de GTP e ATP, é vantajoso produzir o maior número possível de proteínas antes que o mRNA seja degradado. A presença de múltiplos ribossomos multiplica o rendimento de tradução por unidade de tempo e melhora o controle da expressão gênica pós-transcricional, ao regular quantos ribossomos se associam ao mRNA. O controle da formação de polissomos está ligado a proteínas, como os fatores de iniciação e elongação, além de proteínas reguladoras específicas de mRNA. Segundo Alberts, a eficiência da tradução está diretamente ligada à densidade de ribossomos por mRNA, ou seja, quanto maior, mais ativa está a tradução daquele transcrito. Bom, e nesse processo é necessário que haja uma rapidez na produção de múltiplas cópias de uma proteína, pois em situações onde a célula precisa de respostas rápidas, por exemplo, frente a hormônios, fatores de crescimento ou antigênios, os polissomos permitem que dezenas de cópias da proteína sejam produzidas em minutos. Exemplo prático disso é quando uma célula imune ativada pode aumentar rapidamente a produção de citocinas. Em células embrionárias, usam polissomos para sintetizar proteínas críticas durante o desenvolvimento precoce, onde o tempo é determinante. A tradução por polissomos ocorre quase continuamente, com poucos segundos entre a entrada de novos ribossomos no mRNA, o que maximiza a velocidade total da produção proteica. Albert destaca que a taxa de tradução pode ser de 5 a 20 aminoácidos por segundo. Com dezenas de ribossomos traduzindo em paralelo, a produção é massiva e rápida.
Bom, e há um papel nas células com alta demanda proteica importantíssimo, né? Células como os hematócitos, neurônios, fibroblastos ativos ou células secretoras do pâncreas possuem uma demanda constante e elevada por proteínas. Nesse caso, a formação de polissomos é essencial para manter a produção em ritmo adequado. Albert descreve como, ao observar células secretoras sob o microscópio eletrônico, é comum encontrar grandes quantidades de polissomos no citoplasma, refletindo essa alta atividade biosintética. E no meio deste processo também há implicações, né? O controle da formação de polissomos tem consequências profundas em diversos contextos, tanto fisiológicos quanto patológicos. Os fisiológicos são a diferenciação celular, certos mRNAs são mantidos inativos até que polissomos sejam ativados e respostas a estímulos, como no sistema imune ou endócrino. Já os patológicos, entre o câncer, né, que a via mTOR é frequentemente hiperativada, levando à superformação de polissomos e hiperprodução de proteínas que favorecem o crescimento celular. Doenças neurodegenerativas, mau funcionamento na regulação da tradução pode levar ao acúmulo de proteínas mal dobradas e infecções virais. Vírus como o SARS-CoV-2 sequestram os polissomos para traduzir seus próprios RNAs virais, bloqueando a tradução de RNAs na célula hospedeira. Albert enfatiza que a regulação pós-transcricional, como o recrutamento de ribossomos, é tão crítica quanto a própria transcrição para o controle da expressão gênica. Bom, e uma das técnicas também que entram também nesse assunto, né, as técnicas laboratoriais, como microscopia eletrônica, por exemplo, que é a que entra, a estrutura dos polissomos foi revelada com clareza por microscopia eletrônica de transmissão, que permite observar os ribossomos organizados linearmente ao longo de um único mRNA, como o colar de pérolas, por exemplo. Além disso, outras técnicas revelantes incluem gradiente de sacarose, usada para separar RNAs de acordo com o número de ribossomos associados, pode iniciar se um mRNA está sendo eficientemente traduzido. Ribossome footprint, técnica moderna baseada em sequenciamento de RNA, que determina quais partes do mRNA estão ocupadas por ribossomos, fornecendo um mapa da tradução em tempo real. Albert ilustra como essas abordagens permitiram correlacionar a estrutura com função na biologia molecular da célula. Bom, e agora eu vou entrar um pouquinho nas modificações pós-traducionais, né, os ajustes essenciais para a função das proteínas. E começamos com a clivagem proteolítica, né? A clivagem proteolítica é uma modificação pós-traducional fundamental que consiste na remoção enzimática de segmentos específicos da cadeia polipedítica após a tradução. E é muito importante, pois muitas proteínas são inicialmente sintetizadas como pré-proteínas ou pré-proenzimas, que precisam ser ativadas por clivagem. A clivagem pode ocorrer no retículo endoplasmático, no complexo de Golgi ou no espaço extracelular. É essencial para ativar enzimas digestivas, hormônios, proteínas estruturais e proteínas envolvidas na apoptose. Exemplos disso é a insulina sintetizada como pré-proinsulina, depois clivada para se tornar ativa. O tripsionogênio, uma enzima digestiva, né, é ativada no intestino por clivagem, tornando-se tripsina. As caspases, que participam da apoptose, também são ativadas por clivagem. No Albert, é descrito que as proteínas frequentemente sofrem uma ou mais clivagens específicas que são cruciais para sua ativação ou maturação funcional. Bom, e a fosforilação? A fosforilação é a adição reversível de um grupo fosfato a resíduos de aminoácidos como serina, treonina ou tirosina em proteínas eucariotas. Essa modificação é realizada por quinases e revertida por fosfatases.
As funções principais são regulação da atividade enzimática, ativação ou inibição, controle da localização celular da proteína, participação em vias da sinalização celular, como a via MAPK, PI3K, AKT e etc. Criação de locais de ligação para outras proteínas, via domínios CH2, por exemplo. E exemplos disso são receptor de insulina se autofosforila ao se ligar ao hormônio, ativando cascatas intracelulares. A proteína P53, essencial no controle do ciclo celular, é regulada por fosforilação. E a fosforilação de proteínas do citoesqueleto pode modificar a arquitetura celular. Albert destaca que a fosforilação é uma das modificações pós-tradicionais mais comuns e versáteis, desempenhando um papel central no controle da função proteica em resposta a estímulos externos. Bom, agora temos a glicosilação. A glicosilação é a adição enzimática de cadeias de carboidratos, glicanos, a proteínas, principalmente em resíduos de asparagina, N-glicosilação ou serina-treosina, O-glicosilação. Acontece no RE e no complexo de Golgi. As funções principais são a estabilidade proteica, protege contra a degradação, dobramento correto da proteína, atua como marcador para proteínas corretamente dobradas, reconhecimento celular e sinalização, participa de interações célula a célula e com a matriz extracelular. Transporte e endereçamento intracelular, direciona proteínas a locais específicos. E exemplos de glicosilação são as proteínas de membrana e secreção, quase sempre são glicosiladas. A proteína EPO, eritropoetina, é uma glicoproteína essencial na regulação de eritropoiese. A glicoproteína do HIV, GP120, é fortemente glicosilada para evadir o sistema imune. Albert explica que a glicosilação desempenha papéis fundamentais na biogênese e função das proteínas, especialmente em proteínas que atuam fora da célula. Bom, e por fim, temos as alterações nas modificações pós-tradicionais e doenças. As modificações pós-tradicionais, embora essenciais, podem estar envolvidas em múltiplas doenças quando desreguladas. Exemplos disso são o câncer, ocorre a hiperfosforilação de proteínas sinalizadoras, leva à proliferação celular descontrolada. A glicosilação aberrante de proteínas pode facilitar metástase e evasão imune. Na diabetes, também, a fosforilação anormal de proteínas nos receptores de insulina prejudica a sinalização, resultando em resistência à insulina. E também a clivagem incorreta da proinsulina pode gerar formas inativas do hormônio. E também temos as doenças neurodegenerativas. Em Alzheimer, ocorre hiperfosforilação da proteína tal, resultando em agregados neurofibrilares. E em Parkinson, proteínas mal dobradas, como alfa-sinucleína, como modificações anormais se acumulam em corpos de Lewy. Albert ressalta que a regulação fina dessas modificações é crítica para a homeostase celular e sua falha pode resultar em doenças graves, incluindo câncer, diabetes e patológicas neurodegenerativas, como eu falei. Bom, esse foi o nosso trabalho. Espero que tenham gostado. Muito obrigada pela atenção.